Muito boa noite. Nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020, nós cumprimentamos a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo mais um momento de estudo e de meditação na Palavra de Deus. Não é apenas um momento para estarmos juntos, isso é consequência, porque o nosso coração ele precisa arder pelo desejo de estar na presença de Deus, pelo desejo, pelo anseio, pela necessidade de estar na presença de Deus, de aprender as coisas concernentes ao seu reino. E nesse dia nós queremos meditar juntamente com todos no livro de Eclesiastes, capítulo 8, onde leremos os versos 3 até 8. Diz assim o texto: Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quiser, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para desgraça sua. Agora vamos para o versículo 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Nessa noite nós queremos meditar juntamente com vocês no tema Não se apresse. Não se apresse a sair da presença de Deus, não se apresse a deixar a presença de Deus, não se apresse no tempo que você tem diante de Deus, no tempo que você tem com Deus. Nós precisamos entender, queridos, que a melhor hora, o melhor momento que nós podemos ter é o momento separado para estarmos com o nosso Deus, com o nosso Rei. Aleluia! Glória a Jesus! Santo, santo, santo é o teu nome. Porque, queridos, nós já temos muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações ruins na vida. E nesse momento que nós separamos para estar diante de Deus, para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus, para falar com Ele,
para dizer o que sentimos e também para ouvir o que Ele tem a nos dizer, é muito, muito, muito precioso, é incomparável. Nós temos que aprender a valorizar isso, mesmo nos dias em que são tão corridos, temos tantas responsabilidades, tantas tarefas, é um corre-corre, é um movimento danado, é um movimento incessante do nosso dia a dia, mas nós temos que parar. Nós temos que parar para ter esse momento com Deus, para ouvir Deus falar, para fazer com que Deus nos ouça. E é uma coisa tão importante, meus queridos, que quando nós pensamos nisso, nós temos também de nos lembrar de um outro detalhe. A palavra de Deus diz que antes que nos chegue palavra aos nossos lábios, o Senhor já conhece o nosso pensamento, o Senhor já sabe aquilo que a gente pensa. Mas então por que nós temos que falar? Nós temos que falar porque o Senhor quer nos ouvir. Nós temos que falar porque o Senhor quer ter esse momento particular conosco, para Ele saber o que nós pensamos, glória a Jesus. Ele não precisa que nós estejamos na presença dEle, Ele já sabe. Quantas vezes durante o dia você pensa em situações, você pensa em problemas, você pensa em dificuldades, você pensa também em momentos alegres, você pensa também em vitórias, você pensa em bênçãos, você pensa em situações alegres, em boas notícias, você agradece. E Deus, então, já sabendo disso, não precisaria que nós estivéssemos querendo falar com Ele, Deus não teria necessidade, não tem, na verdade, necessidade de que nós passemos esse tempo com Ele. Mas Deus faz com que nós tenhamos esse momento, não por Ele. Deus nos ama, mas Ele quer estar conosco como Pai amoroso que é, faz questão de nos ouvir, faz questão de ver o que há no nosso coração, não porque Ele está vendo, mas porque nós o amamos e confiamos nele, e temos um tal relacionamento de confiança e amor e intimidade com Ele, que nós queremos contar a Ele os nossos problemas, queremos interceder diante dEle pelas vidas das pessoas que amamos, crendo que para Deus, aleluia, todas as coisas são possíveis. Não há situação difícil, não há impossibilidades para o agir da sua mão poderosa. Não há lugar no céu e na terra ou debaixo da terra. Não há lugar no universo onde a sua mão de poder não chegue, onde a sua luz gloriosa não venha iluminar as trevas, afastar a escuridão e trazer vida, vida e vida em abundância, resposta, vitória para aquele que, aleluia, está clamando socorro para os necessitados, resposta, resposta e resposta às orações que estão sendo feitas. Por isso, meus queridos, é um horário tão importante. E da mesma maneira como tantas vezes Jesus ensinou e demonstrou, ele sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ele não se furtou, ele não se satisfez, ele não se apoiou na sua humanidade, sabendo que ele também era Deus ali. Ele não se apoiou nisso, ele continuou, ele precisava, mesmo sendo Deus Filho, ele precisava estar com o Pai, aleluia. Não nos esqueçamos, aleluia, que Jesus, quando veio a este mundo em carne, ele deixou a sua glória, deixou aquela integridade com o Pai. Ele era 100% totalmente Deus. Ele deixou a sua glória para, além de ser 100% Deus, ser também 100% homem.
mesmo não tendo pecado, ele não tinha mais a necessidade de querer fazer isso pelo ser humano. Ele fez por amor a Deus, por amor a mim, por amor a você. E ele que fazia questão, ele necessitava, ele queria estar na presença de Deus. E por quê? Para nos ensinar. Porque ele disse que o espírito, na verdade, estava pronto, mas a carne era fraca. Não que ele fosse fraco, mas ele sofreu a dureza da fragilidade da carne, porque sendo 100% homem, Jesus sentiu tudo, todas as dores que um ser humano pode sentir. A dor do abandono, a tristeza de se perder um ente querido, a tristeza de ver pessoas sucumbindo diante da morte, mas, sobretudo, a tristeza de ver pessoas rejeitando a mensagem celestial, a mensagem do Evangelho, a mensagem da redenção, e essa rejeição vinda de seu próprio povo. Sim, Jesus sofreu. Jesus sofreu todas as coisas por amor de nós, mas ele sempre nos ensinando a separar um momento no meio das atividades, mesmo atividades eclesiásticas, mesmo atividades em que nós estamos a serviço do Rei, mesmo aqueles momentos, em que nós estamos servindo o Senhor dos Exércitos. Não é porque nós estamos lendo a palavra, não é porque nós estamos pregando a palavra, atenção, povo de Deus. Não é porque nós estamos louvando, cantando, engrandecendo o Senhor, que nós podemos abrir mão deste tempo de oração na presença de Deus. Oh, aleluia! Povo de Deus, Deus está conclamando todo aquele que se chama pelo seu nome a estar em sua presença, a buscar a sua face, considerando esse momento, um momento preciosíssimo, um momento de valor inestimável para todo aquele que o conhece como Deus. Observe que, como diz o texto que nós acabamos de ler, não te apresses a sair da presença dele. Não te apresses a sair da presença dele. Quando a coisa é ruim, quando o momento é ruim, quando alguma coisa nos aborrece, quando alguma coisa nos entristece, quando o momento é ruim, é desfavorável, normalmente as pessoas pensam: quem dera se isso acabasse logo, se isso tudo passasse logo de uma vez, quem dera se esse momento terminasse logo, que parece um sonho mau que eu estou tendo, parece um pesadelo, que coisa triste, que coisa ruim. Em se tratando de momentos ruins, normalmente a pessoa pensa isso. Mas então, por que deveríamos nos apressar em sair da presença dele? Parece até que estar na presença de Deus é algo protocolar, é algo que realmente eu devo apenas cumprir uma obrigação, chegar lá, marcar meu cartão no relógio de ponto diante de Deus. Não, nós entendemos o que o salmista quis dizer quando fala: como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Experimente ficar no deserto, sem água para beber. Experimente ficar no deserto com toda aquela secura, com todo aquele calor. Experimente você só poder beber um golinho de cada vez. Se você só puder contar com a água do cantil,
Experimente passar por isso. E você vai considerar aquele cantil, aleluia, com água, o bem mais precioso da sua vida. Sim, da mesma maneira é o tempo que nós passamos na presença de Deus, porque no deserto, principalmente nessa época de Covid, nós já estamos. Há notícias tristes, há notícias ruins todos os dias. Há maldade todos os dias. É como se não bastasse a época da Covid. Nós vemos maldades e atrocidades sendo praticadas por homens contra homens, por homens contra mulheres, por mulheres contra homens, por mulheres, contra crianças, ou seja, o ser humano sendo o lobo do ser humano. Nós estamos sendo cercados por tamanhas e desagradáveis e horrendas notícias muitas vezes. Nós precisamos, em tempo de sequidão, de algo que realmente venha matar a nossa sede, venha satisfazer a nossa alma, venha refrigerar o nosso interior, a nossa mente, para nos dar ânimo para vencer aquela temperatura, aquela alta temperatura, aquela sequidão, aquele calor extremo, e isso nos fortalecer para nós atravessarmos, para nós chegarmos a um oásis, ou para nós chegarmos ao final do deserto. Por isso, não te apresses a sair da presença dele. Na presença dele, meu querido, você vai encher o seu cantil, aleluia. Oh, aleluia! O manancial de águas vivas vai estar jorrando em você. Não foi à toa que Jesus ensinou: quem crê em mim, rios de água viva, aleluia, fluirão no seu interior. Não é um riozinho, não é um riacho, não é um filete de água. Jesus falou: rios, rios, rios de água viva fluirão em seu interior. Não te apresses a sair da presença dele. Nem persista em alguma coisa a mais. Às vezes o Espírito Santo está falando. O Senhor está falando com você. Não faça isso. Não teime. Não persista neste caminho. Eu estou lhe ensinando. Eu estou lhe avisando por amor a ti. E como é que você vai ouvir isso? Como é que você vai ser admoestado pelo seu Pai Celeste, que tanto ama, se você se apressar em sair da presença dele? Oh, Senhor amado, Deus de misericórdia, o Senhor está falando conosco nessa noite, porque Ele faz tudo o que quer. Reparem que no versículo 4 ele diz assim: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Há muitas pessoas hoje questionando: por que isso? Por que aquilo? Por que essa enfermidade ainda está aí? Por que as coisas estão acontecendo desse modo? E por que, no meio de tantos problemas, tantas discórdias, tantas desgraças, tantas mortes, os homens ainda ficam brigando, ainda ficam querendo brilhar, ainda ficam querendo ter vantagens, ainda ficam querendo ter poder e dominar sobre outro homem? Por isso que a palavra de Deus nos ensina: porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Quando diz porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, é porque esta miséria advém do seu egoísmo, da sua prepotência, da sua arrogância, da sua ganância, da sua sede de poder, da sua sede de querer dominar sobre os outros,
da sua sede de ludibriar, da sua sede de mentir, da sua sede de lançar falso testemunho, da sua sede em querer alterar as coisas a seu favor, em sempre querer levar vantagem em todas as coisas, ainda que por meios ilícitos. Mas para todo propósito há seu tempo e juízo. Para esse tempo também há um propósito, mas por outro lado também tem o seu tempo definido por Deus. Nós temos que entender o seguinte: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Há muitas pessoas que não têm poder algum e querem demonstrar que têm. Há outras que têm realmente poder e utilizam-se desse poder, seja ele qual for, de que natureza for, para se livrar ou para tentar se livrar, para se manter inalcançável, inatingível em relação às suas obras, em relação aos seus interesses. Mas o homem se esquece que ele não tem domínio sobre a morte, não tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja. O texto é claro. Eu vejo muitas pessoas abandonando os cuidados, abandonando a prevenção, abandonando o uso da máscara, já querem jogar bola, já querem ir para a praia, já tem muitas pessoas indo à praia, indo a festas. Os jovens são fortes, os jovens são resistentes, os jovens têm muito mais condição de passar por isso, eles vão ser imunizados. Há muitos jovens que pereceram pensando nisso. E não eram jovens com problemas de saúde, não eram jovens com vícios que poderiam deprimir o seu sistema ou fragilizar o seu sistema imunológico. Eram jovens saudáveis, mas que tinham tanta força em si mesmo, tinham tanta fé em si mesmo, na sua condição física, que foram sucumbidos em seus próprios pensamentos. Porque nenhum de nós, novo, jovem, idoso, adulto, criança, nenhum de nós tem poder sobre a morte, ou sabemos qual é o dia da nossa morte. Não há licença nesta peleja. Nós temos que viver sabiamente num tempo de dificuldades, preservando ao máximo, tomando todos os cuidados com relação à nossa vida, mas também com relação à vida de outras pessoas, não apenas da nossa família. E o pior é que há muitos que nem da própria família estão cuidando, nem preocupados em proteger os membros da sua família, não estão. Eu já tive. Sim, o fato de você ter tido não significa dizer que você vai ficar imune. Estudos já estão demonstrando isso. E o fato de você não estar sentindo nada não significa dizer que você não está com o vírus em você e você não está disseminando este vírus, mesmo sendo assintomático, ou seja, mesmo não tendo nenhum tipo de sintoma. Nós temos que entender o seguinte, como diz o versículo 11, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Há muitas pessoas que fazem o mal, praticam o mal, planejam o mal, ensejam o mal, executam o mal, e como nada lhes acontece, pensam que ninguém viu, que ninguém lhes trará juízo, que ninguém vai cobrar deles nenhum tipo de posição.
É como se Deus não está ligando, Deus não está vendo, ou então Deus não existe, Deus não fará nada. Porque no final das contas, ainda que eu tenha errado aqui e ali, mas há muitos outros que estão errando de formas muito piores. Então, que Deus vá punir aqueles que estão fazendo coisas muito piores do que eu, porque eu nem tanto assim. A palavra de Deus deixa muito claro que ele não faz distinção sobre a má obra, seja ela qual for. Talvez para você seja uma má obra pequena. E se você olhar para a vida do outro, talvez a má obra daquele outro seja bem maior aos seus olhos. Mas o texto não diz aqui o tamanho da má obra, só diz o juízo sobre a má obra. Muitas vezes Deus não traz logo o juízo, não é porque Ele não está ligando, não é porque Ele não está querendo exercer o juízo. Ele retarda isso para dar oportunidade à pessoa de se arrepender. Ele está retardando o juízo para ver se aquela pessoa se arrepende das suas más obras, para que aquela pessoa possa ter tempo ainda de olhar para Ele, para que aquela pessoa possa ainda buscar a face dEle e se arrepender, e andar em novidade de vida, e fazer aquilo que lhe agrada ao Senhor, e andar no bom caminho do Senhor, e ser então um exemplo para outras pessoas, e veículo do amor de Deus para as outras pessoas. Mas isso tudo nós só aprendemos, isso tudo nós só entendemos, isso tudo nós temos condições de enxergar quando nós passamos tempo na presença de Deus. Porque para muitas pessoas, se alguém cometeu algum mal, é digno de morte. Por que não mata logo esse infeliz em vez de prender? Por que não mata logo aquela mulher em vez de prender? Há muitas pessoas que querem tomar o juízo sobre suas mãos e achando que ela própria tem todas as condições morais, intelectuais e até espirituais para determinar o fim daquela outra vida, determinar a cessação da existência daquela pessoa. Mas Deus não é assim. Mesmo porque Deus também não nos trata com tamanho rigor. Mas eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrana. O fato, meu querido, que talvez você não tenha se apercebido, é que para Deus não há bonzinho pela metade, não há bonzinho. Ou é bom, e esse bom quer dizer 100%, irretocável, não há nada a ser corrigido, é perfeito, ou daí para baixo é uma imperfeição. Mesmo que tenha 99,99999% de pureza, aquele 0,00000 lá no final, 1, vai impedir que seja 100% puro. O que Deus está dizendo é que para Ele, a necessidade de todo homem, a necessidade imperiosa de todo homem, é reconhecer que Ele é Deus. É reconhecer que somente em Deus Ele vai ter a resposta para a sua vida. Somente Deus pode preencher o vazio de sua alma. Somente Deus pode aclarar a sua mente. Somente Deus pode transformar a sua vida. E a sabedoria que Deus dá já transforma o rosto sisudo daquela pessoa. Não porque ele aprendeu com as letras, ele aprendeu com os filósofos, ele aprendeu com os pensadores, mas ele sofreu a ação do Espírito Santo. Sofreu, o que eu digo, é no sentido de ser paciente. Ele permitir que Deus atue em sua vida. E Deus atuando em sua vida, transformando de tal maneira o seu coração e a sua mente, que o seu semblante, o seu rosto já se transformam.
E ele então passa a ter um novo comportamento e anda em novidade de vida. Mais uma razão: não se apresse em sair da presença do seu Deus. Não nos apressemos em sair da presença de Deus. Nós temos que entender isso, meus queridos irmãos, de uma vez por todas. Nós somos separados por Deus, somos separados para Deus. E todo o tempo que nós separamos para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor, todo o tempo que nós separamos para buscar a face do nosso Deus, nós somos cheios da sua presença, nós somos edificados em sua presença, nós somos abastecidos, os nossos cantis se enchem, a nossa vida se enche do Espírito Santo. Nós temos a alegria da presença de Deus, renovando em nós a alegria, o ânimo de viver e dizendo: filho, não tema, eu estou contigo. Sim, filho, eu conheço essa causa. Sim, filha, eu conheço esse problema. Sim, filho, eu conheço aqueles que lhe oprimem. Sim, filho, eu conheço aqueles que não lhe dão valor, e dão valor aos seus amigos, e dão valor àqueles que ficam bajulando, e dão valor àqueles que pelos quais eles têm interesse. Mas você não está abandonado, você não está largada, filha, você não está esquecido, meu filho. Eu cuido de você e eu vou lhe dar, sim, tudo aquilo que eu quero dar a você, porque o pensamento ou os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. São pensamentos para fazer prosperar, diz o Senhor. Tenha calma, tenha paciência, se alegre e se apegue neste Deus Todo-Poderoso. Não vá atrás de pessoas, de pastores, de qualquer um que queira dizer alguma coisa, que queira falar alguma coisa que não esteja na palavra de Deus. De novo, tenho ainda ouvido pessoas falando sobre a necessidade de atualizar a Bíblia, de contextualizar. Não tem que conter, o homem é que precisa ser contextualizado para poder ter acesso ao reino de Deus, e esse contextualizado só pode ser feito pelo sangue de Jesus Cristo. Não adianta eu querer colocar uma filosofia barata diante de Deus. Não adianta eu querer colocar um pensamento, um discurso eloquente diante de Deus, porque a única coisa que Deus vai dizer é, além de rir da sua pretensa sabedoria, é dizer: qual é a experiência que você tem com meu filho Jesus? O que é que você tem ensinado a respeito dos ensinos de meu filho Jesus? O que é que você tem feito, não para afastar as ovelhas, mas para atrair as ovelhas para o aprisco do Senhor Jesus? O que é que você tem ensinado? Você tem alimentado as minhas ovelhas? Você tem edificado as minhas ovelhas com o quê? Com que tipo de alimento? Com os livros de filosofia? Com os livros de sociologia? Com livros e conceitos da antropologia? Ou com a minha palavra, que não muda, porque eu não mudo, diz o Senhor? É nesta palavra que você precisa se aferrar. É nesta palavra, é nesta palavra. E agora eu me recordo dos marinheiros que dizem os cânticos, dizem as lendas antigas, que quando as sereias cantavam, eles, para não sucumbirem, eles se amarravam ao mastro, se amarravam ao leme do navio, e amarravam o leme para não se desviar do curso. Porque senão eles eram hipnotizados. Uma cantiga, pela aparência, e eles eram todos atraídos para recifes submersos, porque se você vê logo o perigo, você não
Você não vai buscá-lo, mas todos eles eram atraídos para recifes perigosíssimos e para aqueles que não sucumbiam, não naufragavam e não morriam nos recifes ou não morriam afogados. As próprias sereias, entre aspas, se transformavam em monstros medonhos e devoravam os incautos navegantes. Assim dizia a lenda. Uma ilustração serve para dizer o seguinte: há muitas pessoas que com uma voz maravilhosa, e não digo só de cantar, mas de falar, tem presença de palco ou tem presença de púlpito, tem um carisma, tem uma oratória, tem um tom de voz, tem uma apresentação, tem recursos que chamam a atenção das pessoas. E normalmente o seu ouvido ele está, digamos assim, programado ou preparado para ouvir aquilo que você quer ouvir. Porque se eu digo, como Jesus disse, você quer a bênção? Então você tem que me seguir. Ah, pastor, Jesus não disse isso. Glórias a Deus. Você já começa a perceber porque você tem que conhecer a palavra de Deus. Na verdade, o que Jesus disse foi: se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz. E depois siga-me. Não pense que vai ser um caminho, uma jornada plena de pétalas de rosa pelo caminho, sem pedras, sem espinhos, sem lugares para você muitas vezes tropeçar e ralar o joelho, cair e se machucar. Mas saiba que quem está com você é Jesus. Saiba que quem vai adiante de você é Jesus. Então não se deixe levar por palavras. Eu vejo muitas pessoas falando só sobre bênçãos. É bênçãos, é bênção aqui, é bênção lá, é restituição, é restauração, é prosperar, é devolver, é restituir. O Senhor não deixa de fazer nada disso. O Senhor é poderoso para fazer isso. Mas eu quero que você também pense e também fale sobre, olha, o pecado está aí. Você precisa se arrepender dos seus erros, você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa confessar a Jesus como Salvador, porque pelas suas obras, pelo seu conceito de justiça, você não vai chegar até o céu. Você precisa ter Jesus em sua vida. Você precisa ter Jesus como seu advogado. Você precisa ter Jesus como seu Salvador pessoal. E só dessa forma, não pelos seus méritos, não pela sua sabedoria, não pelo seu preparo, pelo seu dinheiro, também não pela sua brabeza, pela sua impiedade, pelo medo que você inflige ou impõe às pessoas, você vai chegar até o céu. Pelo contrário, cada vez mais você vai se afastando, porque a palavra de Deus nos diz: um abismo chama outro abismo. Então preste atenção, não dê ouvidos a essas coisas, se ancore, se amarre, se aferre na palavra de Deus. Não dê ouvidos a fábulas, não dê ouvidos a conceitos. Se apegue na palavra de Deus e busque a presença de Deus no secreto, no oculto do seu quarto. Não se apresse a sair da presença de Deus, porque ali você vai encontrar água fresca, cristalina, água que refrigera a alma, que dá ânimo, que dá vigor a você, alimento do alto, o maná que vem do céu. Ali você tem o seu corpo físico revigorado. Ali na presença de Deus, você sabe que você pode falar sem receio dos seus temores, dos seus anseios, das suas falhas e dos seus erros, confessando-os a Ele, porque Ele não está ali com um chicote já pronto, esticado para sapecá-lo em suas costas. Ele quer dizer a você: meu filho, você errou,
você pecou, mas você também está me confessando o seu erro, arrependido e pedindo perdão. Eu te perdoo, meu filho. Vamos, levante-se, vamos continuar no caminho. Vamos continuar nessa caminhada aqui nesse deserto, aleluia, até o dia em que você realmente vai estar comigo. Não se apresse em sair da presença desse Deus que tudo pode fazer por você, que escuta e está ouvindo você neste exato instante. Ele tem resposta, já tem vitória para você, mas Ele quer ter um relacionamento com você, não obscurecido por outras palavras, não obscurecido por outras teorias, por outras teologias ou por ou fatos da vida. Deus quer ter sempre esse momento, esse relacionamento íntimo com você, um relacionamento pleno da presença dele, para que você também possa ser cheio de alegria, de gozo, de vontade de viver e com vontade de vencer, porque é o que Deus faz na vida de todo aquele que o busca. Confie nesse Deus. Ele nunca lhe faltou, nunca irá lhe faltar. Confie nesse Deus, o único e verdadeiro Deus, e você será feliz, e você descobrirá as coisas tremendas e maravilhosas que Ele faz e pode fazer por todo aquele que nele crê. Receba essa palavra, seja abençoado, no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.